Mas vamos dar sequência à questão das eleições que a gente fala, estamos finalmente no ano eleitoral, né? 2026 chegou com tudo. E o senador Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do PP, que foi um dos principais entusiastas da candidatura de Tarcísio de Freitas à presidência, agora afirmou não ver mais possibilidade do governador disputar o Planalto, considerando irreversível a candidatura de Flávio Bolsonaro. Segundo ele, Tarcísio precisaria obter o aval de Jair Bolsonaro para voltar à disputa e que o aval agora ficou muito improvável. Apesar do descontentamento do partido com o mandatário paulista, Ciro afirmou que ele é o melhor nome para a reeleição em São Paulo e também considerado essencial para viabilizar a campanha de Guilherme Derrite ao Senado, mas cobrou também mais espaço na gestão do Estado. Apesar do líder do Progressistas ter dito anteriormente que a candidatura de Flávio Bolsonaro era inviável, o PP agora deve concentrar suas apostas no senador, mas cobra uma mudança de postura justamente do parlamentar. Eu quero ouvir agora o Mota, começando conosco toda essa análise. Mota, me parecia o seguinte, né? O cenário mais provável, né, na direita, a figura mais confiável até do presidente Jair Bolsonaro seria o governador Tarcísio de Freitas encabeçar essa chapa. Mas também tem esse lado, Mota, da sobrevivência política do nome Bolsonaro. Bolsonaro não pode ser candidato, evidentemente, mas procura transferir a Flávio Bolsonaro essa liderança que Bolsonaro tem na direita, Lula tem na esquerda e Bolsonaro, portanto, tem na direita. De qualquer forma, vamos imaginar um cenário que o Tarcísio sai e ganha a disputa com o Lula. Evidentemente, ele daqui 4 anos vai ser candidato à reeleição, então não haveria espaço para essa lacuna da família Bolsonaro. Então, por isso que esse nome hoje vai se tornando mais forte, até para manter o nome Bolsonaro como liderança da direita, o Flávio. Se perder esse ano, tem a próxima eleição, Lula não pode ser candidato e o Tarcísio fica aqui em São Paulo, não vai bater chapa com o Flávio e tem aí uma situação muito administrável para ser reeleito aqui em São Paulo. É por aí, mais ou menos, Mota? Olha, essa é uma avaliação bastante razoável, Marcelo, mas há vários cenários, há várias formas de se interpretar esses acontecimentos, né? Cada um faz a sua própria avaliação e julgamento. Eu sempre acho curioso quando algumas pessoas falam sobre isso, que seria a tentativa de manter o nome Bolsonaro, a marca Bolsonaro, como se isso fosse quase um crime, né? Como se isso não fosse o hábito, a prática corrente na política. Porque na política, o que tem mais valor numa eleição é a capacidade de ser reconhecido pelo eleitor. É evidente que se você tem o sobrenome Bolsonaro, você já parte de uma posição muito mais valiosa do que a maioria dos seus concorrentes. Eu acho engraçado que algumas pessoas criticam isso em relação à direita, mas olha para a esquerda. A esquerda no Brasil tem um único nome. Historicamente, a esquerda não permitiu o surgimento de nenhum outro nome. Esse é o único jogo que a esquerda tem. Quando você olha para a direita, a situação é completamente diferente. Nós temos vários nomes potenciais. Então, você tem o nome de Flávio, tem o nome do Tarcísio. Numa eventual circunstância em que nenhum dos dois estivessem interessados em se candidatar à presidência, há pelo menos mais 3 ou 4 nomes muito bons. Então, eu acho isso excelente, uma fartura de nomes bons do lado da direita, enquanto do lado da esquerda não há absolutamente nenhuma novidade. Diego Tavares, assim como disse o Mota, de fato, então esse capital político é muito forte, evidentemente. Claro que a direita não ganha sozinha, como também a esquerda, o Lula não vai ganhar sozinho. Aquele eleitor de centro é que vai fazer a definição da eleição, mas de qualquer forma, então, a família aposta no Flávio para manter, de fato, aí todo esse potencial político. Sem dúvida nenhuma, Marcelo. Essa foi a grande aposta quando o Bolsonaro opta por Flávio Bolsonaro. Até então nós tínhamos muitos levantamentos apontando que Tarcísio de Freitas era um candidato muito competitivo, considerando a sua baixa rejeição, considerando que ele ainda era praticamente um desconhecido no território nacional, tinha muito espaço para crescer. Quando o Bolsonaro lança
Flávio como o seu candidato, lança sua bênção sobre Flávio Bolsonaro, o sinal claríssimo dado é esse, de que não importa a vitória nesse momento. O que importa nesse momento é manter o protagonismo bolsonarista no campo da direita, ainda que para isso nós tenhamos que sacrificar a vitória da direita nas eleições. Então, aí é uma opção a ser feita. Ou você é protagonista de uma derrota ou você é coadjuvante de uma vitória. Bolsonaro fez a primeira opção. E aí fica para nossa audiência o julgamento, se isso é moral ou imoral, se isso é bom para o Brasil ou ruim para o Brasil. Agora, o fato é que não foi um movimento pensando na vitória, pensando na possibilidade de que Flávio pudesse superar Lula, porque a caminhada de Flávio, e aí até mesmo desconsiderando todas essas derrapadas que nós estamos noticiando aqui, é uma caminhada muito árdua. A rejeição de Flávio Bolsonaro, mostrada pela maioria dos levantamentos, é muito grande, muito maior do que a de Lula. E, historicamente, é muito difícil que a rejeição de um candidato recue. Isso porque o comportamento do eleitor brasileiro é aquele comportamento de tomada de decisão às vésperas do processo. Quando um eleitor diz, já nesse momento, que não votaria em um candidato, dificilmente essa opinião será alterada. Eu até tenho dito que a grande aposta da campanha de Flávio Bolsonaro teria que ser aumentar a rejeição de Lula, para ver se o Lula ultrapassa a rejeição de Flávio e aí Flávio tem um segundo turno um pouco mais competitivo. Mas essa escolha, nos moldes em que foi feita, principalmente considerando, como Mota lembrou bem, a grande disponibilidade de quadros com rejeição bem menor no espectro da direita, nos mostra que foi de fato uma decisão tomada visando o protagonismo e não a vitória da direita nas eleições. Ô Dávila, o Tarcísio seria então um representante da direita, assim, mais moderado, e poderia haver um diálogo muito maior com o centro e aí a utilização de desgaste possível do governo Lula? É verdade, esse é o perfil bem descrito do governador Tarcísio. O problema é que ele entrou na alça de tiro da família Bolsonaro. A família Bolsonaro passou a ver o Tarcísio, que sempre mostrou lealdade a Jair Bolsonaro, como candidato do centrão e não mais do bolsonarismo e da direita. Então, o lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro foi justamente para dar um checkmate à candidatura presidencial de Tarcísio. Foi esse o movimento no tabuleiro do xadrez político, aí, como bem lembrou o Diego. Então, no momento que você tira Tarcísio do jogo da sucessão presidencial, sobra para ele o governo do estado de São Paulo. Agora, é preocupante o Tarcísio aqui em São Paulo, que tem uma vitória praticamente garantida aqui em São Paulo, porque está fazendo um bom governo, é reconhecido pela população brasileira e pela população paulista como um bom gestor, mas começa a ter essas rusgas. Ciro Nogueira dizendo que o Tarcísio não cuida dos prefeitos, que não está tão engajado na campanha do derrite ao Senado. Então, isso é muito ruim. Não é que isso vai trazer prejuízos, mas a manifestação dessa insatisfação numa aliança que vem sendo consolidada já há muito tempo, mostra que também não é um mar de rosas a candidatura de Tarcísio à reeleição em São Paulo. E isso sim é ruim, porque isso cria uma divergência aqui no estado de São Paulo, que Tarcísio permanecendo em São Paulo disputando a reeleição, significa que a direita tem um grande cabo eleitoral no maior colégio eleitoral. E isso é muito importante para a eleição da direita. Agora, um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui, bem mencionado por Diego, mas eu gostaria de estender um pouco essa reflexão, é que a eleição de 26, se alguém da direita vencer a eleição, será o novo líder da direita. Esse é o ponto. Então, não é só manter o cacife da família Bolsonaro. Significa que se qualquer candidato da direita vencer o pleito, ele vai se tornar o grande líder da direita, a despeito da família Bolsonaro. Esse é o ponto. Então, o que está em jogo não é só a eleição presidencial, é o futuro da liderança da direita. Porque se vencer a eleição Zema, o Ratinho Júnior ou o Caiado, esse será o novo líder da direita, não há dúvida, por ser presidente da República. Então, é algo um pouco mais complexo do que apenas manter a hegemonia da família no lado da direita. Significa que se o presidente da direita vencer a eleição, ele é o novo líder dessa direita. Sem dúvida, né, Dávila? Até por isso, né, que essa questão que envolve o Tarcísio, ele vencendo as eleições, ele passa, evidentemente, a
a ter essa liderança e não vai abrir mão de, na próxima, ele ser reeleito, até porque não vai ter o Lula também. E a esquerda vai estar muito fragilizada, porque é a última do Lula, né? Segundo ele garantiu. Então é por isso que toda essa situação enrosca, né? A família vai abrir mão disso, como o Diego falou, vai abrir mão por uma vitória ou vai ficar numa derrota. Claro que ainda é muito cedo, né? A gente está começando, o ano está começando cheio de novidades aí também, então tem um longo caminho para chegar ao período eleitoral, os candidatos que vão deixar seus cargos para poder competir agora em 26, mas de qualquer forma é essa leitura que a gente fez mesmo, quer dizer, o vencedor agora vai ser o candidato da direita e vai ser, pode evidentemente, aquela história do criador e criatura, né? Quem criou o Tarcísio foi justamente o Bolsonaro, mas realmente a criatura pode ficar maior, né, Mota? Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu vejo presidência da República e liderança da direita como duas coisas completamente distintas. É lógico, elas podem caminhar juntas, mas o fenômeno de liderança é um fenômeno absolutamente orgânico, excepcional. A pessoa é ou não é um líder. Ela não se torna um líder porque ganhou a eleição. Nós temos vários casos no Brasil, aqui inclusive recentes, tá? De pessoas que ganharam a eleição presidencial e nunca foram líderes. E temos um caso, né, em 2018, de Jair Bolsonaro, que ele se criou como líder primeiro, antes de ganhar a eleição. Nesse processo de afirmar sua liderança, ele virou um fenômeno eleitoral. Mas é fácil fazer uma lista de ex-presidentes brasileiros que nunca foram líderes de coisa nenhuma. Eu acho que nessa eleição, se o candidato for Tarcísio de Freitas, ele já vem com um histórico impressionante. Tarcísio era um técnico altamente respeitado, que se tornou ministro em um governo submetido a todo tipo de ataques, né? Desde o seu primeiro dia fez um trabalho brilhante, depois recebeu um desafio que para a maioria dos técnicos seria impossível, entrar numa disputa eleitoral por São Paulo, ganhou essa eleição, está tendo um desempenho brilhante como governador, abraçando a pauta mais crítica do Brasil, que é a segurança pública, com uma coragem, quase inédita entre a história de governadores do Estado, colocou Guilherme Derrite como secretário de Segurança. Então, o Tarcísio, me parece, já caminhou bastante na consolidação da sua liderança. Eu acho uma besteira essa história de ficar dizendo que a direita precisa de um líder, de um grande líder, que é o líder. A direita está cheia de líderes. A direita tem uma diversidade enorme de visões, de pensamentos, e essas visões e pensamentos são representados por políticos diferentes. Não adianta você criar um molde e dizer este é o político de direita, tem que se encaixar 100% nesse molde, que isso não vai acontecer. Então, eu acho que nesse cenário, nós vamos ter uma eleição muito disputada esse ano, e é uma eleição onde tem muita coisa em jogo. Por isso é importante que o candidato que ganhe essa eleição esteja muito bem preparado, não só do ponto de vista moral, mas também do ponto de vista de competência. Diego Tavares, eu quero ouvi-lo. Diego, o que vai determinar de fato? A gente sabe que as pesquisas hoje vão determinar, as que são antes do período eleitoral, vão sinalizando, evidentemente, aí vários cenários. E aí, o que fazer? Vai levar em conta a pesquisa? Vai esperar um pouco mais? A pesquisa é determinante mesmo? Como é que você avalia? Olha, Marcelo, eu não sou daqueles que demoniza ou desconfia excessivamente dos institutos de pesquisa, até porque nós sabemos que as pesquisas são feitas não pelo interesse do povo brasileiro, mas muitas vezes por interesse do mercado, por interesse do setor empresarial que dispõe, que utiliza essas informações para tomadas de decisões críticas. Então, eu particularmente me filio muito ao que alguns institutos de pesquisa que são tidos como institutos sérios, revelam em seus levantamentos. E o que nós temos hoje definitivamente não é um cenário bom para o campo da direita. O que está acontecendo hoje é exatamente aquilo que Lula quis que acontecesse. Tenho certeza, já disse isso aqui algumas vezes,
que se fosse ofertado ao presidente Lula uma cartilha de possíveis rivais nas próximas eleições no campo da direita, entre Flávio Bolsonaro e todos os demais nomes, ele teria escolhido justamente o nome de Flávio Bolsonaro por aquilo que nós já dissemos algumas vezes aqui hoje, o duelo de rejeições no segundo turno, que também é algo praticamente cultural no Brasil. O primeiro turno sempre é aquele desabafo do eleitor, o voto naquele candidato de preferência, que muitas vezes até nos traz algumas surpresas. Por exemplo, ninguém apostava que Simone Tebet sairia das últimas eleições com o percentual de votação que obteve. Tanto que sua decisão de depois aderir ao projeto do presidente Lula e posteriormente tornar-se ministra foi muito criticada por muitos estrategistas políticos, porque ela tinha um potencial muito grande a ser explorado em pleitos futuros. E o que nós temos no segundo turno, geralmente no Brasil, principalmente nos últimos ciclos eleitorais, é um duelo de rejeições. Quem tem a menor rejeição leva, porque quem tem a menor rejeição consegue absorver o voto do eleitor de centro, aquele eleitor que o Dávila chama aqui, e eu adorei esse termo, swing voter, aquele que vezes vota na esquerda, vezes vota na direita, sempre pautado pela rejeição. A rejeição de Flávio Bolsonaro se encontra num patamar muito alto, isso tira dele a competitividade. Por isso que, filiado aos levantamentos que eram feitos até então, muitas pessoas depositavam sua confiança na candidatura de Tarcísio ou, em última análise, na candidatura de Michele Bolsonaro, que dentre os candidatos, os pré-candidatos que carregam o sobrenome do ex-presidente, tinha uma rejeição um pouco menor, tinha a possibilidade de diálogo com alguns setores do eleitorado, que tanto Lula quanto Flávio têm certa dificuldade, como é o eleitorado evangélico, o eleitorado feminino, que é cada vez mais importante nas eleições, já é a maior parcela do eleitorado brasileiro. Então, dentre as possibilidades competitivas que a direita teve, foi escolhido o menos competitivo. E isso vai muito ao encontro de uma estratégia empregada pela esquerda, principalmente pelo presidente Lula, que é o sufocamento de novas lideranças. Nas eleições de 2018, por exemplo, Ciro Gomes, do campo da esquerda, pontuava muito bem. Mesmo assim, Lula optou pelo lançamento da candidatura de Fernando Haddad para substituí-lo. Para quê? Para que não nascesse uma nova liderança no campo da esquerda, para que fosse preservada a hegemonia do PT no processo. Agora, a família Bolsonaro repete essa mesma estratégia. Diante da possibilidade do nascimento de uma nova liderança muito forte, como o Tarcísio de Freitas ou o Ratinho Júnior, eles sufocam essas candidaturas, lançando uma candidatura própria, que é a candidatura de Flávio Bolsonaro. Mais uma vez, o jogo é pela hegemonia e poder dentro do campo e não pela vitória nas eleições. Para fechar esse tema com o Dávila, né, Dávila, a gente não pode menosprezar também a máquina, o discurso que está sendo feito já há muito tempo. Então vai ter a luz para todos, 17 milhões de famílias de graça, botijão de gás, 17 milhões de famílias, carteira de motorista agora baixou o custo, isenção do imposto de renda para R$5.000, 7.350, os outros benefícios, Bolsa Família, LOAS, BPC. Então, quer dizer, existe todo um diálogo de fato aí com uma faixa que o PT caminha sempre nas eleições. Então a gente tem que observar também qual vai ser o diálogo e no final das contas, é aquilo que o Diego falou, vai ser Bolsonaro contra Lula de novo, vai ser um repeteco? Eu não acho que é isso que vai acontecer, mas veja só, com todos esses benefícios que você bem descreveu, Marcelo Matos, Lula terminou o ano com 52% de rejeição. Ou seja, ele deve estar preocupado, falou, olha, nós vamos entrar no ano, crescimento econômico de 1,5%. A situação, a maré virando, com questões extremamente relevantes, criando constrangimento com a questão da Venezuela, criando constrangimento com essa incapacidade de combater a segurança pública, que é o principal assunto, não tendo resposta para quase 80 milhões de brasileiros que estão inadimplentes, aumentando o rombo da conta pública e, portanto, fazendo com que a taxa de juros no Brasil seja a mais alta do mundo. Tem um monte de problema. Então, se você parte de um patamar com uma rejeição dessa de 52%, depois de despejar tantas benesses, o Lula deve estar muito preocupado com uma coisa. Bom, se for Flávio Bolsonaro o candidato, é mais fácil, porque como o Diego Tavares mencionou aqui, é uma guerra de rejeição. Mas se surge um candidato com o perfil de Tarcísio de Freitas, ou Ratinho Júnior, ou Zema, qualquer um desses que decola, não tem como controlar. Porque o que mudou na eleição passada para essa eleição, esse voto que eu chamo do voto pendular, do swing vote, que foi para o Lula na última eleição,
ficou claro que ele não irá para o Lula nessa eleição, porque Lula radicalizou. Lula mostra cada vez mais ressentimento, rancor, cada vez mais com a camisa e as bandeiras da esquerda. Portanto, esse voto ele perdeu. Agora, para onde esse voto vai? Se esse voto vai para um candidato mais de centro-direita, como questão de Tarcísio ou Ratinho, e o que vai acontecer num eventual segundo turno? Quem será o candidato? Porque com a alta rejeição de Flávio, a minha impressão é que esse outro candidato que for lançado aí, seja o Tarcísio, o Ratinho, o Júnior ou o Zema, tem mais chance de pegar tração. Então, acho que vai ser uma disputa dura na direita, mas o que precisa ter é um pacto na direita, que aquele que for para o segundo turno terá o apoio de todo mundo. Foi exatamente assim que Castro acabou de vencer a eleição presidencial no Chile. Esse deve ser um pacto para orientar a direita. Apesar da pluralidade no primeiro turno, é preciso ter união no segundo turno para tirar o PT e Lula do poder.